Fala galera, beleza? Forte abraço, mais uma vez, muito obrigado por você retornar aqui ao meu canal. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Já deixa aquele like esperto, seu joinha é muito importante para este vídeo. Peço que você assista até o final. Se você não concordar com qualquer coisa que eu disser ao longo deste vídeo, você pode deixar o seu comentário aqui abaixo. Se quiser me seguir nas redes sociais, Instagram, um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. Twitter a mesma coisa, um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. Este é mais um Tudo sobre o Flamengo, é o pré-jogo, é o esquenta. Logo mais tem Flamengo e Vasco da Gama no Maracanã. Não há mais ingressos para a torcida do Flamengo. Todos os 44 mil ingressos que foram disponibilizados para a torcida rubro-negra já estão esgotados. Aí ficou devendo a torcida do Vasco, que não adquiriu boa parte, a maior parte, a imensa parte de seus quase 20 mil ingressos que foram disponibilizados pela diretoria rubro-negra. É bem verdade, o Vasco não vem fazendo uma campanha invejável no Campeonato Brasileiro, mas imaginava-se que até houvesse uma movimentação maior. Apenas pouco mais de 1.000 ingressos foram comercializados para a torcida vascaína. O Vasco que vem de uma boa vitória fora de casa, 3-0 sobre o CSA no Rei Pelé, em Maceió, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a partida de logo mais foi adiantado, o jogo estava inicialmente marcado para o dia 24 de novembro, um dia depois da grande decisão da Copa Libertadores da América. O Flamengo vai enfrentar o River Plate em Lima, no Peru, e justamente por isso a CBF antecipou esta partida para hoje. E justamente por conta disso, o Flamengo jogando de maneira isolada neste Brasileirão. A rodada prossegue apenas no próximo fim de semana. O Flamengo, inclusive, também entra em campo, fora de casa, diante do Grêmio, em Porto Alegre. O Palmeiras, por exemplo, também joga fora de casa, na Fonte Nova, em Salvador, diante do Bahia. Matematicamente, o Flamengo vence o Vasco, vence o Grêmio, o Palmeiras não ganha do Bahia, o que é muito provável. O Flamengo, matematicamente, será campeão por antecipação do Brasileirão. Mas, no meu entendimento, venceu o Vasco da Gama. Para mim, só falta uma vitória para o Flamengo ser campeão. O Flamengo abrindo 13 pontos, não tem como. Mesmo que o Flamengo não vença o Grêmio no próximo fim de semana, vai ser muito difícil. Digo, o Palmeiras não vai ganhar do Bahia. O Bahia vai ser o fiel da balança. E, aliás, olha só, palmas para o Bahia. O Bahia ensinou no último fim de semana como jogar contra o Flamengo. Não precisa usar de covardia, não precisa jogar todo mundo atrás da linha da bola, não precisa meter a porrada. O Bahia jogou bola e com justiça, durante parte do jogo, ficou na frente por conta de uma lambança do Flamengo que eles aproveitaram muito bem. Então, tá de parabéns o Bahia, belíssimo trabalho do técnico Roger Machado, que para mim, dos técnicos brasileiros que estão há anos-luz dos estrangeiros hoje fazendo o seu trabalho aqui no futebol brasileiro, Jorge Jesus no Flamengo e o Jorge Sampaoli no Santos, mas dos técnicos brasileiros, eu acredito que o Roger Machado está ali nessa turma do top 5 dos técnicos brasileiros, né, dos técnicos natos que atuam em nosso futebol. Mas vamos falar desse confronto. Afinal de contas, o Flamengo pega o seu eterno freguês, né, o vice para sempre, Vasco da Gama, que ficou estigmatizado dessa forma, principalmente nos embates no final dos anos 90 e o início dos anos 2000, em que o Vasco, mesmo tendo equipes reconhecidamente superiores, não conseguia superar o Flamengo em jogos decisivos. Foi assim, por exemplo, no Campeonato Carioca de 1999, quando o Flamengo venceu a Taça Guanabara, o Vasco conquistou a Taça Rio e ambos realizaram a final da competição. Flamengo, que acabou perdendo o Romário ainda no primeiro tempo, o jogador sentiu uma lesão muscular e teve que deixar o campo. Mesmo assim, o Flamengo venceu por 1-0. Gol do Rodrigo Mendes de falta, tá lembrado? A bola desviou na barreira. Desviou no NASA, cara. NASA. Obrigado, NASA. E traiu o goleiro Carlos Germano, título do Flamengo. E aí, nos anos 2000, Flamengo enfrentando o Vasco da Gama, não gosto nem de lembrar, Taça Guanabara não foi final, né? Os turnos eram decididos em pontos corridos, mas na última rodada calhou de ter o clássico Flamengo e Vasco, e ambos chegavam em condições de conquistar o primeiro turno, e deu Vasco, né, naquela goleada impiedosa. Mas o Flamengo devolveu. No retorno, na Taça Rio, Flamengo absoluto, conquistou o turno, inclusive por antecipação. As duas equipes fizeram
o jogo também na última rodada, empate em 0-0, mas o Flamengo já estava garantido. E aí elas foram para a final. E aí o Flamengo devolveu aquele 5-1. Um placar de 3-0 e outro de 2-1, somando os dois. 5-1, o Flamengo venceu, rapaz, com direito a gol de tuta. E 2001, quem não lembra? Flamengo que fez uma Taça Guanabara exuberante, decidiu com o Fluminense. Quem não lembra daquele pênalti espírita do Cássio, rapaz? O Cássio, lateral esquerdo do Flamengo, foi bater, goleiro do Fluminense defendeu, me recordo agora o nome dele, quem puder, coloca aí nos comentários, né? E aí ele saiu comemorando, cara, só que a bola pegou um efeito e entrou, fez uma curva e entrou no gol, e o juiz validou o gol. Inclusive deu muita polêmica isso, se era para ter parado o pênalti ali na defesa do goleiro, não, mas foi confirmado o gol, e aquilo ali ajudou o Flamengo a ganhar nos pênaltis o título da Taça Guanabara. O Vasco ganhou a Taça Rio, ambos fizeram, portanto, a decisão do estadual. O Vasco venceu a primeira partida por 2-1, tinha um time reconhecidamente melhor, tinha inclusive vindo de um título da Copa João Avelange, que foi o brasileiro do ano anterior, que terminou na verdade em janeiro, e em dezembro, né, ganhou dentro do Palestra Itália, não foi no Palestra Itália não, perdão, se eu não me engano foi no Morumbi, ganhou do Palmeiras. E aí o Vasco estava altamente credenciado, né, campeão da Mercosul, campeão da Copa João Avelange. O Flamengo não tomou conhecimento, vencia por 2-1, e aí aos 43 minutos do segundo tempo teve o gol do Sérgio Deian Petkovic. O Pet meteu na gaveta lá do meio da rua. O Elton ainda chegou a tocar na bola, mas não deu. A bola foi lá na curva, ali onde a coruja dorme, como diriam os antigos. E o Flamengo conquistando seu tricampeonato em cima do Vasco, que foi vice-campeão em todos esses títulos. Para não perder o costume, em 2004, o Flamengo e Vasco voltaram a se encontrar. Flamengo campeão da Taça Guanabara, Vasco campeão da Taça Rio, fizeram, portanto, a decisão. O Flamengo ganhou o primeiro jogo por 2-1. O Vasco saiu na frente, 1-0, gol de Valdir Bigode, rapaz, igualando tudo. Mas aí, eis que no segundo tempo brilhou a estrela do Jean, rapaz, atacante do Flamengo. O cara fez o hat-trick, 3 gols em cima do Vasco da Gama. Eu assisti todos os gols, inclusive do Valdir, eu estava atrás do gol. Ali era o gol justamente onde hoje é o setor norte. E aí eu assisti todos os gols, né, tanto do Vasco quanto os 3 do Jean. Flamengo de virada 3-1, campeão estadual. E na Copa do Brasil, foi o único campeonato nacional decidido entre as duas equipes, Flamengo e Vasco em 2006. Eu também estava lá. Flamengo que venceu a primeira partida, depois venceu a segunda, de maneira inconteste, rapaz, não deu brecha para o Vasco. Estão lembrado do Valdir Papel? Foi expulso, ainda tomou porrada do Renato Gaúcho à beira do gramado. E aí, o Juan, que vinha sendo contestado pela torcida, fez um belíssimo gol, importantíssimo. Depois Obina, Luizão, rapaz. Luizão já em fim de carreira, mas brilhou. O cara tem estrela, né? Por onde ele passa, inclusive fazendo gol no seu ex-clube. Ele que foi campeão da Libertadores pelo Vasco da Gama em 1998. Portanto, estão aí essas as circunstâncias que levaram o Vasco da Gama a ser o eterno vice do Flamengo. Lembrando que o Vasco não ganha o título em cima do Flamengo desde 1988, rapaz, faz muito tempo, hein? Mais de 30 anos. Cocada. Na época o Vasco já com empate seria campeão, mas aí o Cocada entra no finalzinho do segundo tempo, aquela substituição para ganhar tempo. Pois é, o cara entra num tempo, faz o gol no outro e é expulso, porque ele tirou a camisa. E aí, entrou para a história, né? Folclore. Mas vou te falar, durante muito tempo vamos ficar fazendo matéria do Cocada. Ele vai viver disso durante muito tempo ainda, porque eu não vejo circunstância para o Vasco ser campeão em cima do Flamengo. Já não via antes, imagine agora onde tem essa discrepância técnica entre as duas equipes. Fato é que o Flamengo tem essa superioridade em cima do Vasco da Gama. Já são 13 jogos de invencibilidade, é a maior invencibilidade em número de jogos da história entre as duas equipes. Ninguém ficou tanto tempo ou tantos jogos sem vencer o arquirrival nesse confronto direto. Foram 5 vitórias e 8 empates durante esta série. A última vez que o Flamengo perdeu para o Vasco foi na semifinal do campeonato estadual, né, do retorno de 2016, naquela derrota por 2-0, Vasco que foi campeão, né, e eliminou o Flamengo na semifinal, decidindo com o Botafogo.
Agora não adianta, rapaz, não tem condição, não dá para ganhar do Flamengo, e o Flamengo tendo aí a possibilidade de vencendo o Vasco da Gama, para mim, já campeão, mas de maneira matemática, falsificando, vamos dizer assim, né, pavimentando o seu caminho para o fim de semana e aí sacramentar o título fora de casa. Eu não gosto, né, fora de casa e tal, mas de qualquer forma, não tem problema. Acho que a torcida pode fazer a sua festa, os jogadores têm que manter realmente esse discurso politicamente correto, de que ainda não tem nada ganho, só quando tiver garantido matematicamente, mas a verdade é que o Flamengo já é campeão há muito tempo, e a gente só está especulando aqui em que rodada o Flamengo matematicamente vai garantir esse título. Mas que ele já é do Flamengo, todo mundo já sabe. Então, Flamengo, com essa circunstância, diante do seu eterno vice, vamos dizer assim, freguês, Vasco da Gama, lembrando que já há mais de 3 anos o Flamengo não perde para o Vasco, já ganhou nesse tempo do Vasco até dentro de São Januário, e o Flamengo um turno inteiro de invencibilidade. A última derrota foi para o Bahia, ainda no primeiro turno, 3-0 na Arena Fonte Nova, e o Flamengo que teve como Bahia sua última vítima. Só o São Paulo não perdeu para o Flamengo neste Campeonato Brasileiro. Todos os outros clubes foram derrotados pelo Flamengo. São Paulo não perdeu pela sorte, né? Era para ter perdido o primeiro jogo lá no Morumbi, achou um gol aos 37, 38 minutos do segundo tempo. Aqui, né, jogou todo mundo entrincheirado, né? Jogaram, o esquema 10-1 do São Paulo. Mas deu certo para eles, né? Voltaram com um ponto e ficaram muito felizes com esse ponto, se bem que está arriscado nem se classificarem para a fase de grupos da Libertadores da América, talvez nem para a pré-Libertadores, vão ter que torcer para o Flamengo ganhar a Libertadores para abrir mais uma vaga no Brasileiro e assim eles conquistarem pelo menos a possibilidade de disputarem uma pré-Libertadores. Se bem que para eles não é muito bom isso não, né? Disputaram a pré-Libertadores desse ano e ficaram pelo caminho. Mas então é esta a situação. Bem, eu tenho meu palpite. Para mim, o Flamengo vence o Vasco hoje. Não quero goleada, não. 2-0 para mim tá bom. Vai ser aquele baile, mas o Flamengo vai vencer mesmo só por 2-0. Eu acho que o goleiro deles vai fechar a meta e o Flamengo vai bombardear o adversário, mas vai sair com 2-0, maneiro. Bruno Henrique, para não perder o costume, o rei dos clássicos, vai deixar o dele. Gabigol também vai deixar outro, se tornar o artilheiro absoluto da história do Flamengo em campeonatos brasileiros, superando a marca do Galinho Zico nos anos 80. E o Flamengo aí caminhando, fazendo seu 20º jogo de invencibilidade na competição nacional. Se você tem também o seu palpite, pode deixar aqui nos comentários. Pode deixar nos seus comentários o seu palpite. Qual será o placar dessa partida? De quanto o Flamengo vai vencer o Vasco da Gama? Muito obrigado por ter acompanhado o meu vídeo até aqui. Se você discordou de algo que eu falei, pode deixar aqui também o seu comentário abaixo. Não saia sem antes deixar o seu like. Seu joinha é muito importante para esse vídeo. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e assinale o sininho de notificação. Querendo me seguir nas demais mídias sociais, Instagram, Algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. O Twitter é a mesma coisa. Um Algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. Não vai embora não, tem muita coisa aqui no canal para você curtir. Além de tudo sobre o Flamengo, você tem, por exemplo, o pós-jogo, logo depois da partida, possivelmente amanhã eu estarei publicando a minha análise do que será essa vitória mais uma do Flamengo nesta longa invencibilidade, fazendo 14 partidas invictas diante do Vasco da Gama. Vou dar todo o meu parecer, o meu comentário do que terá sido essa partida. Tem também aqui um comentário sem freio, tem os gols que eu narro pela Rede Fla, tem as crônicas que eu componho em homenagem ao Flamengo, tem até dicas do Cartola. Então aproveite, passeie pelo canal, usufrua do conteúdo. Eu vou ficando por aqui, mas você pode me reencontrar em algum outro vídeo aqui do canal, beleza? Forte abraço!